Muito bem, então a gente vai continuar agora falando do WCF. Anteriormente a gente viu a implementação de um serviço com o ASP.NET, melhor dizendo. O serviço em WCF ele tem algumas similaridades com o serviço que foi implementado em ASP.NET, e aí a gente vai ver isso quando a gente for para a parte prática, né? E a prática a gente começa na sequência, implementando um primeiro serviço em WCF muito simples, tá? WCF, então, que significa Windows Communication Foundation, e surgiu então para unificar as diversas tecnologias utilizadas para desenvolvimento de web services, né? As diversas tecnologias da Microsoft, né? O ASP.NET Web Services, o WSE, o .NET Remoting e assim por diante. O WCF então tornou-se o padrão para desenvolvimento de aplicações baseadas na arquitetura orientada a serviços, o SOA. Tornou-se o padrão da Microsoft. O WCF, por esse motivo, unificou e padronizou. Ele acaba por simplificar o desenvolvimento de web services. Com WCF, então, a gente pode, e isso aí não é uma funcionalidade exclusiva dele, enviar mensagens de um endpoint a outro, né? Na verdade, isso aí é uma funcionalidade de qualquer web service. Os serviços podem estar hospedados em servidores como, por exemplo, o IIS, ou em aplicações, ou ainda ser hospedado um serviço como um serviço do Windows, né? Tá, okay? Então, eu posso ter uma aplicação, eu posso ser hospedado em um servidor web, ou ainda eu posso hospedar como um serviço do meu sistema operacional. Aplicações WCF são naturalmente de baixo acoplamento, e isso aí é uma característica que, na verdade, é herdada dos web services, né? Que é o baixo acoplamento. E que com isso a gente pode ter, ou seja, e que com isso a gente acarreta, né, a permissão para conexão entre sistemas de diferentes plataformas. Isso aí é um pré-requisito, é uma condição, é uma vantagem que o próprio web service fornece, né? A tecnologia de web services vai fornecer. O WCF fornece múltiplos padrões de troca de mensagem. Entre eles a gente tem o formato requisição-resposta, que é o que a gente viu nos exemplos com ASP.NET. A gente tem um formato de requisição apenas, onde o cliente manda a requisição para o servidor, porém não recebe resposta. E a gente tem um formato duplex, onde existe uma constante troca de mensagens entre cliente e servidor, e cada um se comporta como cliente ou servidor em determinado momento. Não existe uma caracterização tão forte entre que aplicação é cliente e que aplicação é servidor. A gente tem duas aplicações que se comunicam e são clientes, e ela se transforma em cliente ou ela é servidor, dependendo do instante em que a comunicação está ocorrendo. No WCF, então, a gente vai ter mecanismos para definição de contratos, e a gente tem vários tipos de contrato, entre eles contrato de dados, contrato de serviços e assim por diante. Nós vamos ter opções de segurança para troca de mensagens, apoio à publicação de metadados do serviço. Vamos ter funções que permitem a extensibilidade, né? Ou seja, o desenvolvedor ele pode customizar o serviço WCF, ele é altamente customizável, né? A gente não vai ver muita coisa de customização, mas a gente ainda assim vai tocar nesse assunto nas práticas, né? Principalmente em relação à customização de comportamentos, né? E assim por diante. Então, alguns termos que a gente tem quando a gente fala de WCF, e não só de WCF, alguns termos aqui a gente tem também quando a gente fala de web services, que são, por exemplo, o cliente, que é quem inicia a comunicação. A gente tem um servidor, que é quem está ali aguardando a comunicação do cliente, ou seja, o servidor ele está escutando a rede, ele está escutando uma determinada porta, esperando uma comunicação de algum cliente que respeite o contrato que está sendo exposto, né? Nós temos então as mensagens,
que são o conjunto de informações que são trocadas entre cliente e servidor. Nós temos os endpoints, que é os pontos em que as mensagens são disparadas pelos clientes e são recebidas pelos servidores. Os endpoints podem ser basicamente de dois tipos, né? Endpoint de aplicação, que é aquele que vai expor operações oferecidas pelo serviço, e endpoint de infraestrutura, que é aquele que expõe geralmente informações sobre o serviço. Na nossa aplicação ASP.NET, nós tínhamos os dois tipos de endpoint. O endpoint de aplicação era aquele endpoint que realizava as operações. Então, era o endpoint getClient ou o endpoint quadrado. Os dois eram endpoints de aplicação. O endpoint de infraestrutura que a gente tinha lá era o endpoint que expunha o nosso descritor de serviço, o nosso WSDL. Tá ok? O que é um serviço, então, nessa história toda? Serviço, na verdade, é a estrutura que vai expor um ou mais endpoints, né? Cada um expondo uma ou mais operações. Nós temos, como eu disse anteriormente, contrato de serviço, que agrupa um conjunto de operações em uma unidade funcional, né? Então, o contrato de serviço, lá no nosso projeto ASP.NET, nosso web service em ASP.NET, ele era definido por meio daquela anotação, daquela anotação que a gente adicionava, que a gente adicionou, na verdade que o próprio Wizard adiciona automaticamente a declaração da classe, né? Acima da declaração da classe do web service, ele adiciona uma anotação definindo que aquela classe é um web service. O contrato de operação, que define os parâmetros de retorno do serviço, na verdade, e entrada, parâmetros de retorno, parâmetros de entrada e retorno de serviço, ele foi definido na nossa aplicação ASP.NET por meio da notação Web Method, ok? Aqui no WCF Web Service a gente tem o Operation Contract, mas assim, o nome muda, porém a ideia é a mesma, tá ok? Então veja que, apesar de nós termos algumas diferenças, como a gente vai ver mais para frente, a gente tem muitas similaridades, né? Ou seja, se não são exatamente iguais os nomes e os termos e as classes e assim por diante, mas a gente tem muitas semelhanças. Nós temos muitas semelhanças entre as duas formas, as duas tecnologias para desenvolvimento de web services. Metadados, então, descrevem as características do serviço, e essas características, na verdade, são definições que foram feitas nos contratos de operação e contrato de serviço e têm que ser respeitados para o cliente para que ele consiga chamar o nosso serviço. Um serviço, como eu já disse anteriormente, WCF, ele pode ser hospedado em qualquer aplicação sem dependência de um servidor web. Na verdade, a gente pode até criar uma aplicação desktop utilizando a arquitetura de web services, né? Então, aqui basta que a gente crie um self-host e uma aplicação cliente, tudo que rode na mesma máquina. Então, muito bem, o que é um endpoint, né? O endpoint, então, é este elemento aqui, né? Tá? E para que seja um endpoint, o que eu preciso, né? O que ele precisa ser para que a gente fale, não, isso aí realmente é um endpoint. Para que seja um endpoint, ele precisa ter um endereço, um binding e um contrato, tá? O endereço vai definir aonde esse endpoint está localizado, né? O endereço define aonde ele está localizado. Então, no nosso caso, o endpoint que a gente fez no nosso projeto ASP.NET, ele tinha um endereço, que era no meu servidor local. Então, aquilo ali é o endereço dele, e esse endereço era único, né? Tem um binding
que define a forma de comunicação em relação à segurança, protocolo, transações e etc. E aí você deve se recordar que quando eu mostrei lá o arquivo de configuração, no cliente especialmente, tá? No cliente, a gente ali tinha os parâmetros de configuração daquele serviço. Então a gente, se eu não me engano, tinha um Basic HTTP Binding, ou seja, um binding básico HTTP. A gente tinha, em relação à segurança, nada implementado, né? Porque estava a segurança, o modo de segurança era known. Então a gente não tinha nem segurança de mensagem, nem segurança de transporte. Nós tínhamos lá a configuração desses parâmetros no endpoint por meio do atributo binding configuration, tá, ok? E contrato. O terceiro elemento é contrato. O primeiro é endereço, o segundo é binding, o terceiro é contrato. O contrato, então, que é a interface que define as regras para que o serviço seja solicitado. Então, são os dois contratos que nós vimos anteriormente, né? Principalmente o contrato. Além desses dois, tem o contrato de dados ainda, que é o contrato de serviço, contrato de operações e o contrato de dados. O que são behaviors, né? Bom, behaviors são comportamentos, né, a tradução. Mas, na verdade, ele modifica a forma como o serviço, behaviors modificam a forma como as mensagens são processadas pelo serviço, né? Então, nós temos behaviors de segurança, behaviors de transação, behaviors de configuração e assim por diante. Então, na verdade, os behaviors, eles modificam o tratamento, conforme está dito aí, relativos à segurança, transações e metadados, né? Eles configuram, eles reconfiguram o serviço, né? Nós temos behaviors em nível de operação, endpoint e serviço. Tá, ok? Em relação à teoria do WCF, uma visão bem ampla, bem geral, era isso. Na sequência a gente vai entrar novamente em prática. Essa prática agora vai praticamente daqui até o final do treinamento e ela em algumas situações ela vai ser antecedida por mais um pouquinho de teoria para explicar o que a gente vai fazer na sequência, tá? Então era isso. Na sequência a gente já vai ir para a nossa primeira prática com o WCF.